Ok, já está gravando. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Essa série de webinários que tem nessa semana e hoje especialmente falando sobre a questão da carreira, algo tão importante assim nas nossas vidas, né? Para as pessoas que gostam muito de trabalhar. E temos, então, hoje pessoas muito especiais que vão estar falando, né? Vamos estar com a Kátia, que é presidente da BRH Espírito Santo, e vamos estar também com a Vânia, né? Que é presidente da ICF aqui no Espírito Santo, quer dizer, aqui não, ali no Espírito Santo, mas ela nem está no Espírito Santo, né? Bom, a gente tem pessoas de várias partes do Brasil, né? Estou no Distrito Federal. Bom, mas antes de passar a palavra para elas, rapidamente, só algumas informações, né? Essa semana ainda tem uma série de webinários até sábado, tá? Hoje, inclusive, tem mais dois webinários, né, pela ICF, um pelo Mato Grosso do Sul, falando sobre, né, abrir mercados de coaching, e outro sobre o Learning Agility, né, promovido pela Paraná. E que a gente não enjoa de mim, não, mas eu vou estar apoiando esses dois webinários hoje, viu? Bom, além de amanhã, tá? Ainda não consegui enviar para todo mundo que se inscreveu para receber ou para oferecer sessões de coaching, mas vocês ainda vão receber todos os agendamentos ainda hoje, mesmo que um pouquinho mais tarde, tá? Então fiquem atentos aos e-mails da inscrição, por favor. Bom, eu acho que esses são os recadinhos de hoje, né? E toda a programação ela é aberta para associados e não associados essa semana. Então, quem quiser, se informe ou pergunte no chat, a gente vai mandando alguma informação para vocês, ok? Então, para quem entrou agora, o webinar está sendo gravado. Quem vai assistir depois só vai perder a interação, mas vocês fiquem livres quando a gente enviar para vocês o e-mail informando sobre o webinar. Pode Já parar o microfone. Gente, tem alguém que falou, é comigo? Não? Então tá, a gente vai olhando para os microfones e vai desligando, tá? Mas peço para quem entrar, mantenha no mute, ok? Bom, e aí finalmente, assim, à medida que vocês precisam de alguma informação, me perguntem, a gente vai estar usando o chat, podem também a qualquer momento colocar perguntas, e ao final a gente vai estar repassando para, né, a Vânia vai estar moderando, né, com a Kátia. Não é isso, Vânia? Isso Bacana. mesmo. Esse webinário, quando subir para o YouTube, a gente vai mandar o link para todos que se inscreveram, ok? Eventualmente, se vocês quiserem compartilhar para alguém, fica à vontade. E quem quiser já também assistir novamente para tirar uma dúvida ou outra, ok? É Bacana? ótimo. Então, sem mais, né, delongas, vamos passar para a Kátia e para a Vânia, dando muito super boas-vindas a todos vocês e também a elas. O palco, a palavra é de vocês. Gente, obrigada. Então, gente, oficialmente, boa tarde, né? Agora a gente começou no bom dia, mas agora boa tarde. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer também a Kátia, especialmente, por ter aceitado esse convite da gente fazer essa parceria que é de longo tempo, de amizade, de encontro, de profissional, e que eu respeito muito, né? Hoje é minha presidente também, né? Faço parte desse conselho com muita honra e tenho visto todo o seu trabalho. Falar do ICF, que é esse desafio também, né, que estamos passando nesse momento. E essa semana é uma semana muito importante, onde a Yane já trouxe aí, né, estamos fazendo todo esse esforço para o ICF que se importa, né, no mundo, para que a gente possa realmente ceder, ou seja, oferecer essa contribuição para as pessoas, não só com belíssimos webinários, compartilhamento de informações, mas também com um acolhimento individual que foi disponibilizado para que as pessoas pudessem se inscrever e, obviamente, ser acolhidas com alguma questão individual e poder experimentar um pouquinho do que é essa ferramenta, do que é essa profissão, que muitas pessoas ainda duvidam, a gente sabe disso, né? Que temos, como qualquer profissão, um pouco de tudo, mas que com certeza a gente unidos por uma associação forte, né? Federação forte, mundial, já passou por isso fora do país e agora aqui no nosso país está começando a fortalecer. E esse é o nosso trabalho, por isso aceitei esse desafio de estar como presidente no ano passado e nesse ano, mais desafiante ainda, para que a gente juntos possamos honrar e trazer, né? Sou psicóloga de formação, mas desde 2002 nado nessas técnicas, nessa formação,
e trabalhando como coach de carreira e desenvolvimento. E aí, por isso, óbvio, convidei minha amiga, que também está ao longo, ela vai se apresentar mais claramente aí para vocês, vou deixar mais a palavra com ela, a ideia é que hoje a gente trocar, então compartilhem perguntas, comentários, eu vou tentar aqui acompanhar para a gente ter um tempinho no final para a gente discutir sobre isso. E aí eu trouxe alguns pontos que eu comecei com ela, né? Então, assim, quando a gente pensa em carreira, já nesse mundo VUCA já estava bastante confuso, né? Então, a Kátia vai falar sobre isso, trazer esse contexto. E nesse momento de pandemia mesmo, as nossas escolhas, elas precisam ser olhadas com mais cuidado, elas precisam ser encaradas em cada momento diferente, mas que nesse momento a gente precisa. E além da nossa carreira, porque muitas pessoas têm feito essa questão de como que a gente está, né, que tipo, tem um microfone aberto, vamos fechar os microfones. Yang, dá uma ajuda aí para fechar? Isso. Então, assim, como é que é nossas escolhas? Acho que essa é uma das grandes coisas, né? As escolhas que a gente faz são as escolhas que definem a nossa vida e também, obviamente, a nossa carreira. E eu queria só levantar para a gente começar a pensar sobre como é que estão as nossas escolhas de carreira, que existem algumas variáveis que são do mundo, que são de fora, que nós não temos controle, que a gente não pode afetá-las, mas a gente pode sim afetar a maneira que a gente olha para essas escolhas, a maneira que a gente reage a essas escolhas. E tem algumas que nós temos total consciência e podemos fazer e modificá-las. Eu acho que esse é o grande foco da gente pensar, né, nessas variáveis que a gente pode controlar e aquelas que a gente não pode controlar, mas que a gente pode reagir diferente. Bom, então, para a gente começar esse tema aí, eu quero mais uma vez agradecer e chamar a Kátia Vasconcelos, hoje parceira e presidente da BRH, que vem nos brindar com seu conhecimento, é professora da UFES, doutora. Conta aí pra gente, Kátia, deixa você se apresentar, que você é melhor do que eu, com certeza. Só tenho muita admiração. Obrigada. Pessoal, obrigada, Vânia. Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso almoço, né? A gente agora devia estar todo mundo almoçando junto, ia ser um bate-papo legal, né? Eu quero agradecer ao ICF pelo convite, Wang, muito obrigado por todo o apoio, Vânia, mais uma vez, pela gentileza. Para mim é um prazer estar aqui, né? Por alguns motivos. O primeiro, porque representando uma instituição que a mim é muito cara. Eu presido desde 2016, já no meu segundo mandato, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e todas as vezes que eu posso falar em nome dela, para mim é motivo de muita honra e de muita gratidão, porque é com esse trabalho voluntário que eu devolvo para esse Estado tudo aquilo que me foi ofertado em termos de oportunidades. Né? É motivo de muita honra poder atender a um convite da Vânia, uma colega de longa data, conselheira também da BRH, faz parte aí da minha trajetória profissional, pessoal, enfim. E de poder falar para algumas pessoas que eu olho aqui as carinhas e que para mim também são tão importantes, né? Bob, já te ouvi muitas vezes, já li, Gillian tá aí, querida, enfim, tem tantas outras carinhas aqui, e aí, assim, é um misto de alegria, de tensão, né? Porque é que nem você vê o seu ator preferido e agora você vai fazer. Então, assim, muito legal, mas por um outro lado também me dá muita tranquilidade, porque eu não vim aqui trazer, eu acho que nada que nenhum de vocês não saiba. Né? Eu acho que já tem há um tempo que, me desculpem, mas é a forma como eu penso, que nenhum de nós tem apresentado algo muito novo para outras pessoas, considerando que o conhecimento está tão espalhado. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente torna esse monte de informação, né, em aprendizado significativo, como é que a gente ajuda as pessoas a compreenderem. E o que eu vim fazer aqui hoje, então, é compartilhar com vocês como eu tenho refletido sobre essa temática, né? Essa temática da carreira dentro desse novo mundo.
antes de entrar aqui hoje, eu estava assistindo um outro evento e isso tem ficado cada vez mais óbvio para mim, né? De como ao longo desse tempo a gente falou de algumas coisas que pareciam tão óbvias e como essas coisas, no momento que a gente precisou efetivamente usar, como demonstra que a gente estava um pouco distante entre aquilo que a gente vinha refletindo e o quanto que nós estávamos, de fato, preparados para lidar com esse cenário, né? Então, eu vim aqui hoje para fazer um pouco isso. Então, assim, fiquem absolutamente à vontade para me trazer questões, provocações, discordâncias, porque eu tenho certeza que eu, especialmente, vou aprender muito aqui hoje, tá certo? Eu vou pedir licença a vocês para eu poder compartilhar com vocês a minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá ótimo, tá Sim? perfeito. Então, tá ok. Deixa eu só arrastar vocês para cá, que aí eu consigo ver direitinho. Então, vamos lá. Vânia me propôs aí, então, né, a temática, os desafios da escolha de uma carreira. E assim, mas para que eu possa falar um pouquinho disso para vocês, então falar de onde é que eu estou falando, né? Num primeiro momento, eu queria rapidamente contar para vocês, eu sou uma pedagoga por formação, eu sou uma carioca que se formou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas eu moro no Espírito Santo desde 2001, então eu costumo brincar que eu sou uma carioca exilada no Espírito Santo. Eu vim para o Espírito Santo a trabalho, no Rio de Janeiro, depois da minha formação em pedagogia, eu trabalhei por muito pouco tempo no universo de crianças e mulheres na educação infantil, como supervisora de creches e pré-escolas no Rio, e desde 94 eu acabei ingressando na área de recursos humanos, mais precisamente pela área de treinamento e desenvolvimento, e na época pela Companhia Siderúrgica Nacional, que havia se privatizado em 92. Fiquei, então, na CSN em Volta Redonda, no interior do Rio, para onde eu fiz a minha primeira mudança, até 2001, quando eu acabei parando aqui no Espírito Santo para trabalhar na então Aracruz Celulose. Fiquei na Aracruz, depois Fibria, 10 anos depois de empresa, eu pedi demissão da empresa, porque a minha carreira já estava em São Paulo, eu não queria ficar em São Paulo, eu queria ficar no Espírito Santo, entendia que aqui eu tinha muito que contribuir com o Estado, e eu acabei me desligando para assumir um último desafio na vida corporativa, que foi uma posição numa empresa de varejo familiar que tinha feito seu primeiro movimento de fusão. Fiquei nessa empresa até 2014, desde 2014, então eu me dedico full time ao que eu fazia de forma esporádica, que era a docência em cursos de pós-graduação. Só que desde 2014 eu passei a atuar também na graduação, e aí sim uma escolha muito consciente que eu fui construindo. Eu dizia para mim mesma que em um determinado momento eu queria ajudar a formar a uma nova geração de profissionais, e eu queria muito estar em graduação, onde professores normalmente quando atingem um determinado patamar de experiência querem fugir, né? E eu queria ingressar, porque eu entendia que ali eu poderia contribuir. Então, desde 2014, eu atuo como professora, docente em cursos de graduação de Contábeis, Economia e Administração. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns centros universitários aqui do Espírito Santo, mas com a conclusão do meu doutorado no ano passado, eu fiz o concurso público e desde outubro eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo no Departamento de Administração. Então, assim, a minha carreira, ela é uma carreira que ela está totalmente vinculada a partir de um determinado momento, com algumas escolhas que, de fato, eu fui fazendo, né? Quando eu fui para a pedagogia aos 16 anos, não, eu digo isso para todo mundo, dizer que eu tinha um planejamento de carreira em 84, né? Pura balela, não tinha em 90, né? Eu fui parar na CSN em 94, simplesmente porque eu queria sair do Rio de Janeiro,
pelos mesmos motivos que as pessoas querem sair hoje, porque eu já vi uma escalada de violência, não tinha tanto planejamento assim, mas a partir de um determinado momento, sim. Então, o meu mestrado em administração, o doutorado em administração, o trabalho consultivo, poder, antes de ir para a vida consultiva, sair da indústria e ir para o varejo, para conhecer um outro negócio, fez parte, e hoje eu me sinto absolutamente feliz com as escolhas que eu fiz, né? Certas de que, acima de tudo, o meu grande compromisso é com o desenvolvimento de pessoas. E, nesse caso, eu me incluo, obviamente, eu sou gente, né? Mas, acima de tudo, com o meu desenvolvimento. Então, o meu trabalho voluntário, o meu trabalho docente, o meu trabalho de pesquisa é, sim, para ofertar às pessoas algo muito maior, mas, acima de tudo, para me possibilitar também crescimento constante, né? Presido, então, a ABRH aqui no Espírito Santo desde 2016, e para quem não conhece, a ABRH aqui no Espírito Santo atua já há 34 anos, a seccional do Espírito Santo é uma das 22 seccionais presentes no Brasil, estamos ligados à ABRH Brasil, e o grande propósito dessa instituição é disseminar informações sobre o mundo do trabalho, né? A gente entende que, ao conseguirmos ser representativos, influentes e sermos referências em gestão de pessoas, a gente pode contribuir aí para modelos de trabalho mais inclusivos, mais produtivos, mais saudáveis para todo mundo. Esse é um dos trabalhos que me dá muito orgulho de poder fazer parte. Eu tenho comigo um time aqui no Espírito Santo, entre conselheiros, diretores e voluntários, de mais de 40 pessoas, e eu acho que a gente vem aí, de forma muito madura, contribuindo para essa evolução aqui no Espírito Santo. Então, feito aí a minha apresentação de forma muito rápida da instituição a qual eu represento, eu quero começar a compartilhar com vocês, então, um pouquinho dessas minhas reflexões, né? Para falar, então, sobre os desafios de carreira nesse novo contexto, eu acho que é importante, antes de tudo, poder mostrar para vocês de que contexto de mundo que eu estou falando, né? Eu sempre costumo dizer assim, não dá para a gente contar uma história se a gente não apresenta o pano de fundo dessa história. Eu tenho pensado muito sobre isso, já pensava muito, mas eu acho que nesses últimos 50 dias aí, ou um pouquinho mais dentro de casa, eu acho que não só eu, todo mundo que está aí, mas eu acho que a gente tem tido excelentes oportunidades de reflexão, né? E quando a gente está falando, então, desse mundo, esse é um mundo que a gente já vinha falando sobre isso, mas eu acho que nos últimos 50 dias a gente vem sentindo muito na pele, né? Que cada vez mais a natureza dos nossos problemas, eles vão ser mais sistêmicos e mais interdependentes. E o que eu quero dizer com isso, com essa frase que parece muito simples, né? Que esse futuro, e esse futuro que está sendo sentido na pele hoje, ele começa a mostrar para a gente que aquele mundo que era tão conhecido de todos nós, que foi forjado há pouco mais de 100 anos atrás, quando a gente viveu aí toda a história, todo o início de uma transição de um mundo mais industrial, ele começa a ser dissolvido, né? Porque, independente dos estágios dessa revolução industrial que a gente viveu, com um pouco mais de emoção ou não, mas esse mundo ele foi forjado para a gente de forma que a gente aprendeu a pensar no ou uma coisa ou outra coisa, né? Ou eu ganho dinheiro, ou eu sou feliz, ou eu caso, ou eu cresço na carreira, ou eu deixo o comércio aberto, ou eu cuido da saúde, e essa última frase é justamente o dilema que o país vive nesse momento, nosso Estado especialmente, né? Porque a gente aprendeu a raciocinar no ou. E esse mundo, esse contexto de mundo que a gente já vinha anunciando e que a gente está sentindo na pele agora, está mostrando para a gente que o ou ele precisa ser deixado de lado, né? E que cada vez mais a gente precisa pensar no e.
né? Eu preciso ganhar dinheiro e ser feliz, estudar e trabalhar, resolver nesse momento uma pandemia que eu considere vida, saúde e economia e condições ambientais e outras tantas variáveis que a gente quer colocar, né? Isso porque é um futuro e é um mundo atual que a gente também já vinha anunciando, mas que cada vez mais fica mais próximo, mais forte para a gente, né? De que a gente vai ter que sim estabelecer uma conexão com a vida de forma que a gente considere um pilar econômico, um pilar ambiental, um pilar social, de forma muito integrada. Eu não dei tantos detalhes para vocês da minha formação, mas tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi em sustentabilidade. No mestrado eu fui discutir isso há 10 anos atrás, quando eu concluí, 11 anos atrás, eu fui discutir o quanto que gerentes estavam sendo educados, isso lá em 2009, para um mundo sustentável. Né? E eu fiz um estudo de caso numa escola de negócios. E há um ano atrás, quando eu terminei o meu doutorado, eu entreguei uma pesquisa que discute como que a aprendizagem, como que a sustentabilidade é aprendida em contextos empresariais. E esse ano, especialmente, tem sido um ano de muitos dilemas para mim, porque eu defendi a minha tese de doutorado em 26 de março de 2019. E provavelmente vocês devem lembrar que 26 de março de 2020, assim como eu, todos vocês estávamos vivendo o ápice dessa pandemia, né? E por que de um dilema muito grande? Eu tenho dito disso. Porque em 26 de março de 2019, quando eu entreguei a minha tese de doutorado, eu dizia lá, né, que não seria possível viver num mundo mais sustentável se a gente insistisse em ensinar as pessoas sustentabilidade pela via da cognição, que sustentabilidade só seria aprendido num compartilhar de valores, né? Que ela só seria aprendido em práticas que fossem criadas e recriadas a partir dos valores vivenciados por uma comunidade. E eu brinco dizendo assim, talvez nem eu soubesse o que eu estava dizendo, é óbvio que eu sabia, eu tinha estudado teoricamente aquilo, eu tinha vivido uma pesquisa de mais de 10 meses, eu vi pessoas trabalhando e criando isso, mas eu não tinha sentido na pele exatamente o que é isso, né? Esses limitadores. E esse mundo que se apresenta para a gente... Oi? Esse mundo que se apresenta para a gente nesse momento é um mundo que tem dito para a gente quão será necessário essa integração desses pilares, né? É um futuro, e é um futuro que já é hoje, e é um futuro que vinha sendo desenhado já há algum tempo, onde essa visão de longo prazo e de responsabilidade para com o outro vai ser cada vez mais necessário. E observem que esses 3 pontos trazidos até aqui, eles são, sim, de fato, muito desconhecidos da gente na prática, até agora, porque o que foi forjado nesses últimos anos foi uma predominância de uma visão de curto prazo, né? Foi um foco muito nas nossas decisões, né? Até onde o meu pé pisava era a minha responsabilidade. E hoje, ao tomar uma decisão de sair daqui agora e tomar um sol, porque eu preciso caminhar, né? Por mais que isso possa me trazer um bem-estar, e por mais que nesse momento, para a solução, o isolamento seja o que está sendo mais pedido para a gente, mas é um isolamento que considera o coletivo. Se eu saio daqui para tomar um sol nesse momento, trazer para mim um bem-estar vai estar impactando diretamente na condição de vida de uma comunidade. A forma como eu vou continuar produzindo, entregando os meus resultados, entregando os meus produtos, cada vez mais vai impactar na vida de alguém. Então, o atender a necessidades futuras, que há mais de 40 anos a gente discute, né, ele efetivamente é um concreto
para a gente nesse momento. É bem verdade que para alguns de forma muito mais próxima, de forma muito mais compreensível, para outros não, mas isso implica também no nível de educação das nossas sociedades, né? É um mundo que cada vez mais é dependente das nossas escolhas, né? E por quê? Porque esse mundo mais industrial, que foi forjado para a gente e que todos nós nos habituamos a viver nele, por mais que a gente não tenha feito parte dessa história no dia a dia, mas fizemos por meio dos nossos modelos educacionais, da forma como tudo foi forjado na nossa sociedade, não deixava tão claro para a gente que o futuro estava logo ali, né? A gente tinha um foco, de fato, muito no presente. E são essas escolhas que vão endereçar para a gente esse novo lugar que a gente vai ocupar, né? E em função disso tudo, e óbvio que de forma muito rápida, porque a gente não está aqui para discutir contexto, mas carreira dentro desse contexto, correndo o risco de ser superficial, mas eu precisava avançar, é um futuro, é um contexto de mundo que vai exigir da gente que cada vez mais a gente enfrente os desafios de minimizar essas lacunas entre o que a gente diz que é e o que efetivamente a gente faz acontecer, que são as lacunas da teoria e da prática, né? Então, esse futuro, esse mundo atual que a gente está vivendo já, ele, desde já, ele tem mostrado para a gente mudança de hábitos, né? Hábitos de consumo, hábitos de relacionamento, hábitos de produção, hábitos nas nossas formas de trabalhar. Eu tenho quase que certeza que se alguém contasse para a gente, né, em dezembro, que em 2020 nós teríamos, sei lá, as nossas mecas de consumo, os nossos shopping centers fechados por mais de 30 dias, talvez todos nós fôssemos dizer assim, nossa, que loucura, você pirou, né? Eu moro bem em frente ao Shopping Vitória, o maior centro de consumo aqui. Então, para mim, é inevitável essa reflexão, porque todas as vezes que eu vou à minha varanda para tomar um ar, eu vejo esse shopping fechado há mais de 30 dias. E, assim, era tão distante para mim, porque mesmo quando eu vi o anúncio do fechamento do comércio de São Paulo parecia para mim uma coisa tão distante, e Vitória fez isso, o Espírito Santo fez isso na semana seguinte. Se alguém dissesse para mim, e eu como fim do varejo, o Dia das Mães é o segundo Natal do varejo, é a segunda maior fonte de renda de qualquer varejista. Se alguém dissesse para mim que a gente ia viver o Dia das Mães sem o comércio aberto, eu ia dizer, enlouqueceu, e nós estamos prestes a viver isso, né? Eu dizia para os meus alunos que eu pertencia a uma geração que tinha visto o seu conceito de tempo e de espaço ser rompido, porque se eu quisesse, até então, no passado, comer, me divertir, trabalhar, estudar, eu teria que sair de um espaço físico e ir para outro espaço físico. E que eu tinha visto isso ser rompido pela tecnologia, né? Eu não sabia que eu ia sentir efetivamente isso na pele, não por uma revolução tecnológica, a tecnologia até como um apoio, né? Mas por uma crise epidemiológica, né? Um vírus mostrando para a gente que, de fato, o conceito de tempo e de espaço está rompido, né? E que essa sociedade, em função disso, vai precisar encontrar, pelo menos por um bom tempo, já que a gente não tem nada que nesse momento nos assegure que, por exemplo, no nosso caso, o vírus está contido, a gente vai ter que buscar novas formas de consumir, novas formas de nos relacionarmos, né? De produzir e, consequentemente, de trabalhar. E isso, nesse momento, nos desafia muito, porque nenhum de nós está acostumado. Essa é a terceira vez que eu falo para pessoas daqui, né, desse meu escritório, e eu sou absolutamente sinestésica, né? Eu preciso sentir, eu preciso tocar as pessoas, eu preciso olhar para ver se faz sentido, eu preciso perguntar, e essa é uma nova forma de interação que certamente não me deixa dentro
até então do meu normal, né? Mas o que era o meu normal e o que precisa ser daqui para frente? Então, essas mudanças de hábitos em decorrência desse novo contexto, né? Elas se deram muito em função dessa aceleração que a gente vem vivendo. E essa aceleração que se deu aí nesses últimos 50 dias, né, quase 60 dias, efetivamente mostrou para a gente o quanto que, de fato, a gente não vai poder mais falar, mas a gente vai ter que agir, e já estamos agindo, penso eu, em prol de uma integração entre tecnologia e humanos, né? Como presidente da BRH, eu fiz parte do grupo que no ano passado a gente entregou um congresso que a gente discutiu inteligência artificial e criativa. E lá a gente ainda estava debatendo os limites de uma coisa ou outra, né? Como professora, eu vinha discutindo com os meus alunos até 30 dias atrás, quando eu dei a minha última aula presencial, sobre os limites dessa integração, os impactos da tecnologia na vida humana, né? Mas, de novo, eu acho que a gente havia, boa parte de nós, principalmente dos que estão aqui nessa sala nesse momento, reservado muito tempo para estudar sobre isso, para refletir sobre isso, mas a gente não estava devidamente preparado, né? E penso que não ainda refletido de forma efetiva nas nossas escolhas de carreira, como que a gente integra efetivamente tecnologia e humanos, né? Até alguns meses atrás se discutia home office e se discutia muito como que as empresas fariam gestão de mudança para o home office, e eu lembro de ter visto muita gente discutindo aspectos relacionados à capacidade da empresa de fazer isso, capacidade tecnológica mesmo, das necessidades dos hubs, dos servidores, muita preocupação com as questões ergonômicas, e quem tem vivido hoje isso, tem vivido questões absolutamente humanas, né? Nesse momento, pouco importa a qualidade, pouco importa, é óbvio, eu não estou minimizando, mas só para jogar a lente de aumento para o outro lado, as empresas que estão nesse momento muito conectadas com os dilemas que os seus colaboradores estão vivendo, eles não estão botando luz na capacidade do servidor, na rede, ou na qualidade da cadeira. O que está pegando nesse momento é a capacidade do humano de lidar, né, com tantos conflitos relacionados ao ambiente familiar e o ambiente profissional, ao excesso de horas de trabalho, as preocupações, os medos, o sentir falta dos colegas. As pessoas nunca imaginaram que iam sentir tanta falta do cafezinho, né? Então, a aceleração entre integração entre tecnologia e humanos vai interferir, já está interferindo nas nossas escolhas profissionais, né? A aceleração cada vez mais da promoção da inclusão. Esse mundo que a gente vive nesse momento, e a gente já falava disso, e nada disso é surpresa, há quem diga que a crise nos pegou de surpresa, né? Ela não nos pegou de surpresa, ela nos pegou despreparados, porque saber que isso estava por acontecer, que grandes desequilíbrios aconteceriam, a gente já sabia, boa parte de nós sabíamos, porque já estávamos, né, lendo sobre isso, estudando sobre isso. E a gente sabia que um mundo futuro, e consequentemente trabalhos futuros e carreiras futuras, precisariam cada vez mais promover inclusão, né? Essa crise que a gente vive nesse momento deixou escancarado, né, que de fato nesse momento nós estamos no mesmo mar, mas nós estamos em embarcações completamente diferentes, né? No mesmo mar que tem gente com um baita de um iate, tem gente com um pedacinho de madeira desse tamanho tentando se agarrar para tentar sobreviver, né? E está escancarado que não vai haver economia, não vai haver sociedade, não vai haver melhores condições de vida se a gente, nesse momento, não promover efetivamente inclusão nesse mundo, né?
E, consequentemente, é fundamental que a gente trabalhe, que a gente pense novas formas de trabalho, consequentemente, novas carreiras, novos perfis profissionais que se conectem com o compromisso de minimizar e erradicar desigualdades sociais. Né? Eu não me lembro de, na minha formação, mesmo sendo eu uma pedagoga e depois uma administradora, né, tanto no nível de mestrado como de doutorado, ter sido, pela forma curricular da minha educação regular, né, ter sido sensibilizada para isso. Quando eu deixei a Universidade do Estado, no final da década de 80, nem se falava disso, embora a minha universidade fosse cravada, e quem já passou pelo Rio, quem mora no Rio, sabe disso, praticamente dentro de uma comunidade, que é a Mangueira. Né? E a gente não ouvia falar disso. A Mangueira era um lugar que eu olhava da janela da minha universidade. E ali a gente nunca discutiu nada voltado para aquela comunidade que eu via só da janela. Né? E é um futuro que acelerou para a gente a compreensão de que, seja quais forem as novas carreiras, e vira e mexe as pessoas querem que a gente fale quais são as carreiras do futuro, eu não sei qual é o nome da carreira do futuro. De verdade, eu não sei. Agora, uma das coisas que eu tenho cada vez mais claro para mim, de que independente do nome, educação e saúde precisam ser pilares de desenvolvimento dessa sociedade de hoje e dessa sociedade que a gente está construindo. Né? Então, assim, esse é um contexto que, por si só, já mostra para a gente que tudo que a gente vai discutir daqui para frente, seja com os nossos clientes, com os nossos alunos, com os nossos filhos, enfim, seja com quem for, a gente precisa trazer elementos novos para essa construção de carreira. Né? Eu sou mãe já de um jovem adulto, e assim, embora eu represente o meu filho já represente uma nova geração, e eu já de uma outra geração também, eu lembro de talvez ter repetido para o meu filho a mesma frase que diziam para mim, né, quando eu perguntava o que você vai ser quando crescer. Porque ali esperavam de mim, certamente eu esperei do meu filho, e quero crer que talvez nos dilemas mentais do meu filho, parte dessa pergunta também esteja já para que ele possa fazer para o filho dele. Ninguém perguntou para a gente de que forma você quer contribuir para esse novo mundo, né? Como é que você está se preparando para lidar com um mundo que vai ser diferente do que você está vivendo hoje, né? Qual é o legado que você quer deixar, o propósito que as pessoas tanto discutem. As pessoas queriam saber o que você vai ser quando crescer, e aí a gente aprendia a fazer as escolhas a partir de traços de sucesso objetivo, né? Status, posição hierárquica, o quanto que você ia ter na conta corrente, enfim. Nada que tivesse errado, porque eu costumo dizer que no mundo da gestão, especialmente, não dá para dizer se está certo ou errado, dá para dizer se está adequado ou não adequado para o momento que a gente está vivendo. Pode ser até que naquele momento, naquele cenário de um mundo mais linear, mais previsível, menos complexo do que esse que a gente está vivendo, com menos pessoas no mundo, com menos vidas humanas, né, correndo risco, talvez até fosse adequado. O que a gente tem clareza é que, para esse momento agora, isso é absolutamente inadequado ou insuficiente para o que a gente tem para viver. Esse futuro, pessoal, ele tem convidado, então, a gente a construir mais uma vez, e esse futuro que já é hoje, né? Novos processos, novos códigos culturais, uma nova forma de fazer, consequentemente, um novo modelo de carreira, né? Super simples de falar, né? Nesse tempo, super simples da gente ler,
principalmente para nós que estamos aqui nessa sala, porque sabemos o quanto que somos privilegiados por todo o acesso que a gente tem, mas extremamente complexo para um outro agir, né? Porque tira a gente do nosso lugar de conforto. Eu sou professora de uma universidade federal, como eu disse para vocês hoje, e eu tenho me perguntado todos os dias como é que, a partir do dia que me permitirem voltar para a sala de aula, porque nesse momento nem no remoto nós estamos fazendo, é uma posição da universidade, o que é que eu vou fazer para lidar com o paradoxo de um currículo, de um mundo que não existe mais, mas que eu preciso cumprir, e com a necessidade de formar os futuros administradores, que é o público que eu tenho, a partir do mês que vem, de agosto, de setembro, seja lá, quando eu vou voltar para a sala de aula, né? Só que para fazer isso, para pensar isso, refletir isso, no como eu vou contribuir para eles, eu preciso começar também a repensar como eu, Kátia, aos 53 anos, professora de uma universidade, por opção, que optou desde o ano passado em se dedicar à pesquisa, à docência e a continuar contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, que conceito de mundo eu quero continuar levando, de que maneira eu vou fazer novas escolhas para ajudar que outras pessoas escolham, né? Ou seja, como é que eu vou continuar, eu, Kátia, construindo a minha carreira? E é óbvio que, ao fazer essa reflexão para mim, né, eu tenho aí estendido para outras pessoas, né? Quando eu estou falando aqui de carreira, então, eu estou falando de um conceito que está absolutamente em transformação. Quando eu, Kátia, aos 16 anos, entrei numa universidade, carreira para mim era aquela coisa que era uma escadinha que eu tinha que achar um lugar para subir, que num determinado momento alguém ia dizer para mim, nossa, você venceu, parabéns. Né? E que devo confessar a vocês que até pouco tempo atrás, quando eu saí do palco corporativo, algumas pessoas acharam que eu tinha jogado fora a minha carreira, ao abandonar a posição mais alta que eu podia ter alcançado no universo corporativo, na área de recursos humanos, para simplesmente ser uma professora. Você enlouqueceu para ser professora, para ganhar 3 vezes menos, e eu costumo dizer que é verdade, hoje eu ganho pelo menos 4 vezes menos do que eu ganhava, mas sou infinitamente mais feliz. E não que antes eu não fosse, nunca tive nenhuma relação de infelicidade com o meu trabalho, mas felicidade no sentido de estar mesmo em flow, de estar conectada totalmente com aquilo que eu me propus a fazer, né? Então, é um conceito em transformação que está saindo fora daquela forma efetiva que a gente aprendeu, né? É um conceito que cada vez mais se afasta desse conceito tradicional, então, da estabilidade, do ponto final, e que era a aposentadoria, do conceito de que quanto mais lealdade você tivesse, melhor você seria nessa carreira, principalmente quando fala de uma carreira que é construída no mundo corporativo, numa carreira que quanto mais títulos você acumulasse, melhor, né? Numa carreira que alguém teria a responsabilidade de construir, inicialmente por você, de forma mais recente, em parceria com você, né? Uma carreira que foi construída muito fazendo com que a gente acreditasse que carreira era igual a emprego. E, de novo, 2020 eu estava em sala de aula até 30 dias atrás e devo confessar para vocês que os meus jovens de 17, 18, 19, 20 anos de idade ainda parte deles acreditam, e se não acreditam totalmente, vivem o dilema de ver um mundo que cada vez menos tem emprego, mas de ter do lado de cá as suas famílias, né? Pais como eu, por exemplo, que nas suas casas dizem assim, mas onde é que você vai trabalhar? Né? Onde é que você vai se empregar? E quando a gente está discutindo carreira já há algum tempo, mas que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai precisar ajudar as pessoas a compreenderem que não, carreira não é emprego.
né, que emprego e que cada vez mais vai ter menos, é algo que pode até fazer parte de uma dessas suas trajetórias, mas que é completamente diferente do que é carreira, né? Quando a gente está falando aqui de carreira, quando eu, Kátia, estou trazendo as minhas reflexões, e até para localizar conceitualmente isso, já há bastante tempo eu me apropriei, já disse isso para ele, inclusive, de uma construção de carreira que o professor Joel Dutra traz, que é de uma trajetória, que é construída a partir de uma sucessão de experiências profissionais e pessoais. Então, no meu caso, o meu trabalho voluntário faz parte, obviamente, da minha carreira, todas as minhas experiências profissionais fazem parte da minha experiência de carreira. Quando eu tinha uma atuação, quando, né, de um grupo voluntário lá de um outro lugar, faz parte da minha experiência de carreira. Ou seja, carreira é uma construção, carreira é um projeto pessoal. E que, de novo, absolutamente óbvio, principalmente quando a gente lê, né, o que se escreveu sobre carreira, o que vem sendo discutido. Você está no telefone? Oi, tem alguém com o microfone. Que horas? Tem alguém precisando desligar e nascer, eu acho. Quando a gente consegue efetivamente se apropriar nós, né, de que carreira, na verdade, é um projeto pessoal, eu penso que talvez a gente possa contribuir de forma mais efetiva para que outras pessoas, de fato, consigam compreender que, independente se teremos empregos ou não, né, que independente do momento em que ele está desde já construindo o seu projeto de vida, o seu projeto de carreira, com suas carreiras em construção, né? Então, se carreira é um projeto pessoal, é fundamental que a gente se aproprie, então, da construção dessa própria história profissional, e quando a gente consegue tirar isso daqui e trazer para cá, para a pele, trazer para o coração, talvez a gente sofra menos com decisões corporativas, né? E a gente vê pessoas que foram tão leais, tão fiéis às suas organizações, fizeram tão direitinho o by the book da carreira corporativa, mas que tem um momento que é dispensável. Um pouco antes de começar aqui a nossa conversa, eu tinha recebido num grupo quando a gente poderia pensar que um grupo de empreendedores, os grandes criadores de startups no Brasil, seriam demitidos, né? E foram. Hoje eu vi um post que o Cubo fez no LinkedIn ontem, colocando à disposição do mercado um arquivo com o nome de vários empreendedores que foram os responsáveis por lançar todas aquelas startups que até mês passado, até 2 meses atrás, estavam no topo, né? Eles não eram empregados de ninguém, eles já tinham um novo modelo mental, mas eu acho que nem eles podiam imaginar que esse novo contexto de mundo, nesse momento, ia tornar parte das suas startups obsoletas ou desnecessárias por esse momento, né? Então, assim, não é tão simples assim a gente se apropriar da construção da nossa própria história profissional. Criar competências, né, que nos direcionem para a realização dessa identidade profissional, é aquilo que eu sei que a gente diz tão bem, qual é a história que você quer contar, né? Mas para que a gente consiga, de fato, contar uma história, como é que a gente vai se preparar para contar essa história, né? E aí não que não seja importante, eu estou falando sim de conhecimentos, eu estou falando de habilidades, mas eu estou falando, acima de tudo, de quais são os valores que vão te conectar nesse momento, essencialmente, né? Quais são os valores que vão te desafiar para que quando você haja, e antes de agir, ou depois que agiu e viu que foi inadequado, por que eu agi dessa forma e ao agir dessa maneira, que valor eu deixei de considerar, né? Mas para fazer isso tudo, isso implica em efetivamente a gente compreender o valor do autoconhecimento,
né? E aqui talvez eu não precise nem me deter muito, até porque eu preciso abrir para a gente conversar um pouco mais, mas não quero me deter não porque não seja importante, mas eu estou numa sala que provavelmente tem gente aqui que falaria disso com muito mais propriedade do que eu, né? Mas, de novo, para ver o tamanho do desafio entre a gente tirar o autoconhecimento daqui e trazer para cá, e trazer para o desafio da gente vivenciar isso, né? Então, quando a gente fala de que nesse novo contexto de mundo, com a aceleração das mudanças e carreira tendo que ser repensada mais do que nunca, porque mais do que nunca é um projeto pessoal, mais do que nunca é fundamental que a gente compreenda que a gente está falando, sim, de fazer escolhas. É lembrar que no mundo industrial, o que prevaleceu, e eu estou falando no passado, embora eu saiba que ainda é muito presente, prevaleceu o paradigma do comando e controle. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, as escolhas foram feitas por outras pessoas. Né? E aí eu simplesmente obedecia. Eu cumpria, por exemplo, na vida corporativa, um plano de desenvolvimento que alguém traçou para mim, porque achava que era ali que eu tinha que chegar. Ou eu fazia na minha casa uma escolha profissional porque os meus pais queriam, ou eu brincava quando criança porque alguém dizia quantos passos eu tinha que dar para chegar num determinado lugar. Observem que o modelo cultural ele é muito enraizado de alguém fazer escolhas por nós, né? E fazer escolhas não é tão simples assim, que implica em perdas e ganhos, né? E carreira, então, é isso. É a gente fazer escolhas, para que eu possa estar conectado com isso, talvez eu tenha que abrir mão mesmo disso aqui, ou para estar aqui, não, eu não posso fazer isso, para alcançar isso, sim, eu preciso seguir esse caminho. Né? E aí, quando a gente pensa que é necessário que a gente faça escolhas, é fundamental que a gente tenha, sim, um projeto de vida. Eu costumo dizer para os meus jovens, enfim, para as pessoas com as quais eu converso, toda vez que a gente fala de planejamento, sempre vem na cabeça, no primeiro momento, como se fosse algo muito enraizado, como se fosse algo muito inflexível, né? Justamente porque esse mundo mais industrial fez a gente acreditar que planejamento era algo muito complicado, né? Mas não, o planejamento ele precisa ter a velocidade, a agilidade, a fluidez daquele momento, e mais do que nunca foi tão necessário para a gente que a gente construa nosso... Continua o microfone aberto aí. Que a gente continue... da Gília fechou agora. Que a gente continue, mais do que nunca, tendo clareza de para onde é que a gente está indo. É bem verdade que neste momento atual que todos nós estamos vivendo, o futuro ele parece que está meio nebuloso para a gente. Eu ouvi há umas 2 semanas atrás, numa dessas apresentações, uma dessas lives, e eu esqueci, eu me perdi de anotar a fonte, né, o autor, e eu peço desculpas, mas já digo que não é meu. Alguém disse assim, olha, eu tenho pensado muito sobre isso, sequestraram o futuro da gente nesse momento para que a gente aprenda a viver o presente. E eu achei, assim, pelo menos para mim, fez muito sentido, né? Porque o tempo inteiro a gente estava querendo olhar para lá. E talvez o nosso melhor projeto de vida nesse momento seja efetivamente se conectar com esse presente, para que a gente possa aprender nesse presente o que a gente vai levar para um presente que está um pouquinho mais ali na frente, né? Esse futuro. É fundamental que a gente desenvolva autoconhecimento para que a gente tenha visão realista da gente mesmo, né? Para que a gente possa enxergar aí as nossas capacidades, mas acima de tudo os nossos limites, e não os limites para que nos impeçam, mas para que nos dê coragem de fazer cada vez mais, né? Que a gente possa efetivamente conhecer o nosso contexto, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza também para onde é que a gente está indo. Eu costumo brincar aqui, aquele mineirês, né? On contou, pro convô, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente precisa minimamente
ter essa direção, né? E parece um baita de um clichêzão, né? Mas que a gente possa, de fato, estar aberto cada vez mais para aprender, né? E que não é a aprendizagem da cognição, não é dessa aprendizagem que a gente está falando, que eu especialmente estou dizendo, e não é desmerecendo, mas é porque tem ficado cada vez mais flagrante o quão distante é a aprendizagem daqui, né? E quando eu trago para cá é o fazer, mas conectado com emoções, com valores, e por isso que eu trago para cá também, né? Então, da gente poder estar aberto cada vez mais, né? E a responsabilidade. Poder discutir carreira nesse momento implica, assim, da gente ter clareza do nosso projeto de vida, da gente ter autoconhecimento, da gente saber destino, saber contexto, mas, acima de tudo, da gente exercitar cada vez mais a nossa capacidade de dar respostas, né? Da gente ter consciência de que as nossas escolhas vai, sim, necessariamente impactar na escolha de alguém, né? O que seria aí, para a gente poder abrir para a nossa conversa, o melhor enredo para essa história, né? Que, acima de tudo, que a gente possa fazer, aprender cada vez mais a fazer escolhas que nos levem para um estágio de máxima conexão entre os nossos valores, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, e que nos dê aí condição da gente contribuir para esse mundão que está aí, um novo mundão que está sendo parido nesse momento, mas que a gente tem consciência que a gente precisa ajudar a construir. E que, para então mostrar o melhor enredo dessa história, eu vou compartilhar algo que não é meu, mas que é uma charge que eu achei fundamental trazer para cá, né? Que, acima de tudo, a gente pudesse cada vez mais nos conectar e ensinar aos outros, né, que o que a gente quer ser quando crescer, mas não só quando crescer, mas desde já é escandalosamente feliz, né? Mas não vai dar para ser feliz se só metade forem felizes, né? Se todos nós conseguirmos aí fazer parte dessa história. É isso, pessoal. Eu acho que eu corri e, ao mesmo tempo, não deixei muito tempo para a gente conversar. Eu peço desculpas, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Ai, Kátia, eu queria agradecer, foi um presente. Tivemos vários aqui, depois eu vou te passar os chats, como está gravado. Tivemos muitos elogios aqui, as pessoas estão muito felizes de ter te ouvido, um presente, parabenizando. Até de Portugal, tinha a Flávia aqui de Portugal, e de todos os lugares aqui, ficamos com uma audiência de 37. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. E ainda não tivemos nenhuma pergunta efetiva, a não ser vários e vários elogios, assim, parabenizando você ter feito essa escolha que você devia mesmo, e é um presente para as pessoas poderem ter você como professora e aqui com a gente. Então, todo mundo, estou repetindo, tá? Estou lendo e repetindo aqui, muito feliz de ter feito esse convite, né? Algumas pessoas que já te conheciam e elogiando, e outras pessoas que não te conheciam e eu ter feito essa ponte, que eu acho que a melhor coisa que a gente faz na vida é pontes, né? E a gente tá junto nisso. Eu acho que eu trouxe algumas coisas aqui, enquanto as pessoas não trouxeram nenhuma pergunta efetiva, só para a gente, assim, que foram grandes ganhos. Acho que agora tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, né? Mais um elogio, lindo trabalho. Mas eu não quero perder a oportunidade de a gente discutir algumas coisas. A gente já tinha conversado ontem um pouquinho, né? E eu toda hora converso um pouco sobre isso. Então, assim, dessas coisas que você trouxe, né? Dessa nova definição, e eu acho que uma das coisas que eu tenho visto muito, né? Que algumas pessoas até falam, a psicologia vai, mas né, tem essa coisa do poder, do dinheiro, que a psicologia sempre fica um pouco por baixo, né, nesse lado, desse apoio. E acho que hoje, como você falou aí no final, o autoconhecimento é tudo e ninguém parte para nenhum lugar. E nesse momento é o que mais tem se ouvido as pessoas se reconectando,
repensando suas carreiras, repensando sua vida, descobrindo coisas sobre si mesmo, sobre o seu encontro na família, que não, tendo que redefinir coisas simples como a sua casa era só o lugar de descanso, e agora a sua casa é o lugar de trabalho, é o lugar de fazer ginástica, é o lugar de pensar no outro. Então, assim, só reflexões, estou lendo aqui as pessoas, né? Escassez de oportunidade. Então, como é que a gente pensa esse novo mundo? Eu acho que essa é a grande sacada, como é que a gente olha para esse novo mundo e pode realmente parar e fazer esse monte de informações, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer, aquelas que fazem significado. Como você, desde que comecei a trabalhar, sempre tive esse olhar, até pela formação, mas sempre tive esse olhar da... Bob, acho que eu perdi sua pergunta, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bob, Kátia, me parece que o conceito de soft skills se para cada vez mais necessário. Se parar cada vez mais necessário. É isso mesmo, Bob. Assim, deixa a Kátia responder daqui a pouco. Deixa eu só concluir o que eu estava falando, e eu acho que é isso, né? Esse momento da gente ter esse monte de acesso. Acho que a gente nunca teve tanto conhecimento aberto, disponível, compartilhado. Então, acho que esse mundo será, né? E a gente nunca teve também tantos brasileiros focados em apoiar as pessoas. Então, acho que o olhar para o outro, que já era uma necessidade, a gente atingiu, acho que ontem, eu tenho acompanhado, acho que 4 bilhões de doação em todo o mundo, em todas as formas, assim, em toda forma, em todo o Brasil, né? No mundo não, no Brasil. E as pessoas que a gente mais tem informações, que é o Google, dizendo para a gente que não sabe prever amanhã. Então, que a gente tem que olhar para hoje mesmo. Se ele não sabe, que tem informações até o que a gente pensa, quanto quem somos nós para poder definir, né? E aí, para concluir, e para a gente voltar a falar a pergunta do Bob, eu achei muito engraçado que você falou dessa pergunta, né? Eu também sou mãe de 2 já adultos, adolescentes, assim, adultos já, né? E a gente conversando ontem sobre isso, né? Então, assim, o que seria o poder, dinheiro? O que você vai ser quando crescer, né? Essa pergunta, né? E eu disse, minha vontade é que vocês possam realmente fazer, né? Esse aprendizado de olhar e de ser independente, de construir o que você falou, de uma trajetória muito feliz, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, um presente estar aqui com vocês. Então, vamos lá, a primeira pergunta do Bob aí, o que você quer comentar? E depois tema da Lara aqui. Pode ir? Eu que agradeço, claro, eu agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz. Eu devo confessar a vocês que eu não sou tão tecnológica assim, então a minha vontade, quem está aqui sabe, me conhece, eu queria estar aí em algum lugar que eu pudesse estar sentindo isso tudo, né? Mas assim, como eu sempre falo, acima de tudo para me ouvir, e não num exercício máximo de egocentrismo, mas para eu continuar processando o que eu estou pensando, eu quero que saibam que, assim, para mim foi muito forte, porque é um exercício diário. Nada do que eu disse ali é fácil para mim, é simples para mim, né? E eu estou sempre, o tempo inteiro, me repensando, né? Bob, sem dúvida alguma, nunca foi tão necessário. E eu costumo dizer que pouco importa se está se chamando soft skills, sabe, competências humanas, que era como a gente chamava há mais tempo atrás, assim, nunca foi tão necessário o humano vir para o humano, sabe, da gente conseguir reconectar, né, o humano com o humano. Há algum tempo atrás, que eu já vinha dizendo assim para as pessoas, depois que eu fui para a universidade, eu parei os meus programas de desenvolvimento. Eu tive que encerrar a minha vida consultiva, porque eu sou uma professora de dedicação exclusiva. Mas isso, até setembro, eu estava dentro de organizações e estava em sala de aula na iniciativa privada. E eu dizia assim para os meus alunos, é muito curioso, porque as empresas estão me pagando para que eu entre em sala de aula, né, em centros de treinamento, para ensinar gente a ser gente. Porque como é que eu digo? Que era isso, gente. Tinha uns nomes bonitos de uns programas de treinamento super legais, mas no final das contas era o quê? Para dizer assim, ei, aqui ó, a gente é gente, aí gente é assim, gente agradece, é isso aí mesmo, né? Gente, tem gratidão.
né? Gente ouve o outro. escuta, gente, né? Se você está nervoso e você é gente, chuta lá fora, mas não entra pisando forte, que a sua pisada forte vai acelerar o coração do outro e vai atrapalhar o trabalho dele. Mas era isso mesmo, porque, de novo, nenhum de nós que está aqui fez parte lá dos primeiros estudos de Taylor, quando ele dizia assim, olha, uma organização para dar resultados e para ser eficiente, um discurso super atual, precisa funcionar como uma forte engrenagem. Nenhum de nós fez parte daquela história, mas todos nós aprendemos isso, por quê? Porque nós fomos educados assim. E a gente reproduziu isso. E a gente continua reproduzindo. E o que eu costumo dizer, a gente precisa compreender que não somos mais partes dessa engrenagem. Porque a engrenagem não existe mais. A gente é um organismo vivo, né? E como organismo vivo, a gente vai inteiro. Eu também conto essa história, então tem gente aqui que já me ouviu falando disso, e eu peço desculpas, mas é muito marcante e eu não consigo esquecer. Há 20 anos atrás, pessoal, em 2000, em janeiro de 2000, eu fiz um curso de educação em valores humanos e eu fiquei 10 dias hibernada num sítio lá em São Paulo, enfim. Foi um evento que era programado por um grupo que hoje em dia nem existe mais, mas a Regina Migliori, por exemplo, que tem o MAI de Educa, fazia parte, né? E ela levou vários professores que falaram várias coisas, e eu devo confessar a vocês que eu não lembro nem quem estava lá e que assuntos foram tratados. Mas teve uma pessoa que estava lá e que disse uma coisa, que deve ter dito um monte de coisa, mas ele disse uma única coisa que eu nunca esqueci, tem 20 anos, que foi o Eduardo Najar. E eu falo isso, já falei isso para ele, inclusive, e ele disse o seguinte no contexto da conversa. Em 2000, pessoal, enquanto as organizações insistirem em exigir que os seus funcionários deixem do lado de fora o coração, elas vão continuar pagando muito caro para que as consultorias resolvam os seus problemas. Verdade. Kátia, tem duas perguntas aqui que eu não quero deixar. Uma da Naitê, ela perguntando se isso realmente é uma escolha ou é a única saída, né? E aí o Paulo também traz assim, né? Depois de tanta dor, de tanta... Estou resumindo aqui, porque a gente está quase no final, né? Iane está me olhando ali. Então, assim, e ele traz, né, depois de tanta dor de tudo, a gente sabe que tem que continuar. O que de positivo você fecha trazendo aí de esperança para a gente, para que a gente possa, né, buscar nessa carreira, nessa trajetória de positivo? Para a gente poder realmente encerrar. Tá, então, Bob, é humano no humano, seja lá o nome que quiser, e eu acho que cabe a gente a ajudar nisso, com as nossas práticas, as nossas reflexões e a gente levando para os outros, né? Naitê, até não escolher é uma escolha, né? Então, assim, não tem jeito. Na hora que você não opta por não sair do lugar, você está fazendo uma escolha, né? Sem dúvida alguma, não nos parece que haja uma outra alternativa, mas quando a gente escuta diante de uma crise como a que a gente está vivendo, né? Pessoas que se dão direito, por exemplo, de não se isolarem, ou de fazerem festas, ou em nome de um conceito de saúde próprio que ele construiu, se dá o direito de ir para a rua, se exercitar, colocando outros em risco, né? Mostra que não é tão simples assim, né? Então, assim, eu não sei de verdade que mundo é esse que está vindo pela frente, mas eu tenho consciência que é um mundo novo, né? Eu não acho que vamos todos no mesmo, da mesma forma, não existe na história isso registrado, né? A gente não fez as mudanças todo mundo junto ao mesmo tempo, mas eu acho que, de novo, mais uma vez, a gente está fazendo parte de um grupo de privilegiados nessa história, né? E só aumenta a nossa responsabilidade de ampliar o número de pessoas que possam fazer as escolhas que nos parecem, nesse momento, as mais corretas, as mais concretas, as mais humanas, para que a gente tenha
um novo mundo que certamente será melhor, né? Se nada servir, né? Se a gente ainda assim não conseguir fazer o melhor, já serviu para a gente se incomodar com o fato de que o que a gente fez até agora não foi suficiente. Eu não sei qual é o nome da nova revolução que vão dar, né? Mas que a gente vai ter que virar a chavinha, a gente vai ter que virar a chavinha. Eu acho que até, Paulo, para trazer um pouquinho do meu pensamento sobre essa coisa do positivo, eu tenho pensado muito nisso, né? E o quanto que eu tenho visto nesses encontros, nessas reuniões, nessas rodas de conversa, o quanto que as pessoas têm olhado para o lado e visto. Então, esse novo normal que todo mundo está falando, né? Que eu não sei nem que é normal, nem que é novo, porque já estava velho e está novo e a gente tem tendo que viver com ele. Mas, assim, eu fico me pensando assim... E aí, quando eu faço a pergunta assim, tá, mudou tudo, agora você está aí, está em casa, está na casa, tá... Agora você, quando fala assim, amanhã acabou, o que você vai mudar na sua vida? O que você quer de mudança na sua vida? Qual será a mudança? E para a surpresa, não quero voltar. Esse é um sentimento, então, assim, para que a gente realmente faça essa evolução, a gente vai precisar, né? A gente precisou de algo forte, então o olhar já amplia, a gente não tem mais profissões e carreiras isoladas que você pode seguir vamos dizer assim, uma escadinha, como você até citou, né? Sobe a escadinha, chega aqui, parabéns, você chegou. Mas a gente vai ter que dar a mão mesmo e trazer inclusivamente, né, as pessoas para que o seu negócio só vai fazer sentido junto com o negócio do outro e que aí a gente monta um terceiro. Né? Então, eu tenho visto esse movimento, tenho ficado muito feliz com isso, mas que as pessoas possam impactar internamente, né? Não só olhar esse novo normal e achar que vai mudar só porque o mundo mudou e se você não mudar, poucas mudanças a gente terá, né? Ô, E aí, Vânia, reflexão do coração, bálsamo, escutá-la. Nossa, Vânia, se você me permite, tantos elogios. eu queria Pode só permitir. terminar mostrando para vocês essa tela aqui, pessoal. Claro. Em dezembro do ano passado, eu fui fazer uma palestra em nome da BRH e eu terminei minha palestra com esse slide. E 2 semanas atrás, eu usei esse slide numa outra conversa que eu tive e eu disse às pessoas, quando eu usei esse slide em dezembro, usando essa frase do Galeano, eu acho que nem eu tinha noção do que eu estava querendo dizer. Nem eu, acho não, eu tenho certeza. Nem eu tinha certeza do que eu estava querendo levar de mensagem para as pessoas. E alguém aí, que me desculpa, eu perdi o nome, me perguntou sobre uma mensagem positiva. E por isso que eu... O Paulo. Paulo, eu fui mexer no meu arquivo aqui, porque eu não tinha posto nessa apresentação, e eu fui buscar, e eu acho que é isso aí, né? Tem um outro mundo que está esperando, sim, a gente, tem um outro mundo que está na barriga desse, né? É um mundo diferente, vai ser um parto mais difícil, e a parto mais difícil vai doer, não vai nascer tão fácil assim, né? Mas ele está pulsando nesse momento, nesse mundo que a gente está. E olha que ao mesmo tempo que a gente é a criança do mundo, a gente tem a chance de ser a parteira, né? O parteiro. Então, eu acho que é um baita de um privilégio nosso, né? Eu adoro Eduardo Galeano, né? Uma das primeiras formações que eu fiz, ele tinha um exercício que é que fogo é você? Né? Então, assim, qual é o nosso fogo para que a gente possa fazer essa grande chama, aquecer as pessoas, realmente acolher as pessoas para que elas possam sofrer menos, né? O que você pode fazer com o seu olhar, com a sua profissão, para que elas possam sofrer menos e passar por isso. Porque como você falou, né? E minha filha fala todos os dias isso, que tem esse olhar, nós não estamos no mesmo barco. Tem um que está no iate, tem um que está na tabuinha. Então, assim, como que você vai fazer para que você possa realmente ajudar, né? O mínimo que você pode fazer para que você saia do seu barquinho, seu iate, sei lá de onde, e possa trazer mais alguém junto, acolher. Eu acho que esse pulsar do Galeano aí, que fogo é esse que a gente está, é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, muito obrigada. Não sei, Ian, se você quer trazer algum fechamento, se alguém tem mais alguma frase. São muitos elogios, eu vou pedir para a Ian depois te mandar, porque até eu estou vangloriada, mas você é maravilhosa mesmo. E que bom que você foi, que você fez essa escolha, como disseram aqui, né, de
e para a formação de pessoas, porque eu acho que este é o lugar, né? Essa é uma das felizes escolhas que a gente faz. Né? Eu me lembro da minha mãe, que era professora, ela falava para nós três: a única coisa que vocês não podem ser é professora, porque ninguém valoriza. E todos os três, nós três somos de uma maneira ou de outra. Meu irmão é professor de matemática, minha irmã é professora de inglês, e eu acabo fazendo isso nas universidades, nas empresas. Muito obrigada, gratidão mesmo por todos. E aí, bom, temos que estão indo embora, que o almoço acabou, né? Yang, com você, para fechar aí. Bom, a gente teria, assim, uns 5, 10 minutinhos, mas eu sei que o pessoal deve estar com fome, né? Tem um monte aqui, tem que ir embora, tem que almoçar e tal. Tem? Vamos viver de luz. A mudança do mundo exige que a gente comece a criar forma diferente. Olha lá o Bob. O Bob já tá fazendo nãozinho, né? De jeito nenhum viver de luz. Eu também não. Eu não consigo. Bob, tá roncando aqui, viu, Kátia? Ei, Bob. Falei que tá roncando aqui a barriga. Pois é. Mas o que eu ia perguntar para a Kátia, na verdade, mas aí tudo bem, a gente suspeita, mas assim, tá, com todas essas mudanças que a gente não pediu, como é que a gente fica pronto para esse mundo? A gente nunca está pronto, né, Wang? O Cortella que não diz isso, né? A gente vai ficando pronto, né? Não tem essa coisa. Eu acho que o grau de abertura para o aprendizado é o que mais vai assegurar o nosso nível de prontidão, né? Que, de novo, parece clichêzão, parece super simples, mas é frontalmente contrário a tudo que nós fomos ensinados, dos que já viveram mais até os mais jovens, que ainda não acreditam que tem um ponto final. Né? Porque por mais que a gente esteja falando aí de agilidade para aprender, de aprendizagem contínua, como eu estou em sala de aula, eu digo que a sala de aula me dá a dimensão exata da distância entre o discurso e a prática. A gente diz, as novas gerações estão aí super dispostas para aprender. Os meus alunos estão mais interessados nele. E olha que eu estou falando hoje que eu dou aula para um público privilegiado, alunos de federal, que tiveram uma excelente educação, quando é mesmo o dia da formatura. Né? E aí eles ainda insistem em me dizer que entre a formatura e a especialização eles precisam parar para descansar. Sabe, tem uns negócios assim, isso valia para a minha época, entendeu? E aí já, não, Kátia, então são só os seus, devem ter mais pessoas, devem ter outras pessoas que não estão pensando assim. Eu tendo a acreditar, por tudo que eu tenho visto no mercado de trabalho, que a gente sim repete o mantra de um aprendizado constante, mas a gente ainda não está tão aberto para os incômodos que essa postura de aprendizado constante coloca a gente. É o que eu tenho. Wang, deixa eu só falar uma coisa, que quando você perguntou para a Kátia, me veio Guimarães Rosa, né? Que Guimarães Rosa fala que a gente nunca está pronto, né? A gente vai se aprontando no caminho. Né? Perfeito. Eu vi o presidente da XP falando essa semana, eu achei muito engraçado, assim, interessante a maneira dele falar desse nunca, a gente precisa se movimentar, né? O aprender e o reaprender. Ele fez uma metáfora que era assim: se você está com um carro e ele para em qualquer lugar, né? Mesmo que seja sem gasolina, e você fica dentro do carro, ou seja, parado, né? Sem fazer nada, ninguém te ajuda, nada acontece, fica ali. Agora, se você sai do carro, começa a andar, ou seja, a fazer alguma coisa, se movimentar, várias pessoas vêm te ajudar. Eu acho que esse mundo que a gente precisa olhar, o pronto é juntos, né? Então, vamos olhar, vamos ver, vamos compartilhar, vamos entregar conhecimento, vamos trocar conhecimento. Isso daqui, assim, está muito feliz, está muito bom, porque, assim, é tanta gente linda que eu estou vendo aqui, entendeu? Tanta gente que tem tanto conteúdo e a gente junta aqui, ficando com fome, mas se alimentando, né, a nossa alma, para que a gente possa reaprender, ou pelo menos refletir sobre coisas novas, esse mundo aí, mas que a mudança tem que vir de dentro. E aí eu volto à pergunta: o que você quer mudar? Quero deixar essa reflexão: o que você vai mudar em você para esse novo espaço? O que você vai trazer para dentro de você para que aí sim
a mudança possa acontecer no mundo. Eu fiquei pensando quando a Kátia falou e o Bob, né, de que, mas tá bom, será? Digo assim, estamos ficando pronto, mas será? Né? Como é que eu vou saber se estou ficando pronto e para quê? Mas aí, por outro lado, eu lembrei de uma outra coisa, né? Que, na verdade, a jornada ela é mais importante do que o ponto de chegada, porque às vezes a gente não sabe mesmo para onde o mundo vai parar, como vai ser. Mas você está feliz com o que você vive? Muitas vezes a cada dia, e aí aquilo que a Kátia falou, sequestrar nosso futuro, a gente sabe viver o presente, bem vivido, né? Bom, eu acho que eu guardo isso para mim. Quero agradecer muito a Kátia, né? E parabéns também à Vânia, né, pela ponte, por toda essa agitação. E assim, especialmente a todos os participantes, né, gente? Que eu estou vendo aqui tudo quanto é faixa etária, e a gente está vendo aqui que nunca é, né? Não tem cedo ou tarde. Tem aprender e tem curtir essa jornada, né? É isso. Muito bom. Isso aí. Fazer essa trajetória, ser feliz fazendo as pontes. Acho que isso que importa, e tomara que a gente ainda tenha muitos encontros essa semana, né? Teremos já, tem muitos aí, é só vocês acompanharem aí nas nossas redes, tem muitas oportunidades, muitos encontros, se é que importa, para que a gente realmente se importe com as pessoas e a gente realmente possa ter esse olhar não só no discurso, como disse Kátia, né? Trazendo para a nossa prática do dia a dia, o que você está fazendo mesmo, né? E aí, assim, eu estou disponibilizando também aí nossos e-mails e tudo. Se alguém quiser alguma pergunta, né, pode me passar, eu passo para a Kátia, a gente discute, sei lá, traz alguma outra coisa, né, Kátia? Podemos aí fazer essa promessa, se tiver alguma pergunta. Fazer uma promessa enorme, mas me comprometo a fazer, manter essa ponte. Muito obrigada mesmo. Isso que a Vânia levantou, e relacionado a esse tema da Kátia, hoje, 18h30, está nas redes sociais da ICF Brasil, mas tem um link para quem quiser se inscrever para Learn Agility, tá? O tema está bem relacionado com o que a Kátia trouxe, né? E também tem base de pesquisa e outras coisas também, além de como usar na prática isso, né? Para trabalhar e desenvolver. A Lara também, desculpa, Yang. A Lara saiu também, que é do ICF de Belo Horizonte, vai ter também com a Maria Vitória, uma professora também, vai falar sobre carreira no dia 7, isso também. Só que para carreira para jovens, para esse olhar mais para os jovens, então é uma outra oportunidade de continuar discutindo o tema, né? É bem tranquilo de acharem, tá, gente? Redes sociais da ICF Brasil, todos os links, tá bom? Pessoal, a gente vai estar mandando para vocês informações assim que esse vídeo subir para o YouTube, tá bom? Bom, da minha parte, então, muito obrigada. Gratidão por ver tantos rostos aí interessados, interagindo. E claro, né, Kátia? Tantos elogios que eu estou vendo aqui a Kátia no centro. Eu comecei a Kátia pelos olhos de vocês. Muito elogio. Fico feliz por isso, e acho que estamos todos de parabéns, né? Porque, de novo, a gente podia estar fazendo tanta coisa nesse momento, e a gente está aqui, acima de tudo, pensando na gente, né? Para que a gente possa se fortalecer para poder ajudar aquele montão de gente que está esperando a gente lá fora, né? Muito obrigada, Vânia, pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. Oportunidade. Né? Enfim, e que a gente possa, muito em breve, se encontrar numa próxima sala. Entendi, às 18h30, né, Wang? Fico feliz, estou abraçando você aqui, em nome de todos os outros, muito feliz nesse abraço. Já te admirado e continuo te admirando mais. Beijo. Obrigada a todos. Todo mundo. Aqui obrigada, pode. Kátia. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo, abraço. Aqui pode. Deixa eu fazer assim, ó, que já dá abraço.